Mais uma vez, Senhor, tirar o que está fazendo, com todos os filhos, Senhor, todos os filhos da terra, Pai. Que o Espírito Santo venha tomar a direção, Senhor, da sua vida, Senhor, venha tomar a direção do seu culto, amigo. Assim que todos, Senhor, dirigentes, Senhor, pregadores, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento louvando e agradecendo o seu nome. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, te damos, Senhor, para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer. Toma, Senhor, iniciar o pé de tuas mãos, Pai, seja feita a sua vontade, Senhor, que possa, Senhor, chegar a tua obra, Pai, que seja feito só para ti, Senhor, não para nos engrandecer, para engrandecer, Senhor, o teu nome cada vez mais. Então, um dia, para nós também ficar presente, Pai, cada questão, que eles não vieram, Senhor, que possam estar recebendo, Senhor, a bênção que precisa, Senhor, que os pais, Pai, que eles possam, Pai, que nesse momento possam também, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, receba o nosso louvor, nossa adoração, nosso favor, nessa trono de glória, que só para os merecedores toda a honra e toda a glória. Toma todas as suas mãos, Senhor, que a sua vontade, nós pedimos e agradecemos o santo nome. Amém. Agora nós queremos passar para a mensagem, chamar a Dani. Gostaria de chamar a Liana também, por ela. Bom dia, irmãos. Bom dia. Estamos hoje, eu sou adolescente batista, estamos entrando no mês da juventude e temos o desafio, desafiar a nossa juventude a estar rompendo e fazendo coisas novas para Deus. E eu peço que os irmãos estejam orando por toda a nossa juventude durante esse mês, os nossos jovens que estão vindo aqui à casa de Deus, os jovens que estão desanimados, os jovens que estão afastados dos caminhos do Senhor, são nossos parentes, filhos, que
fornicar, que significava corromper alguém sexualmente. Então, assim, eu achei isso um fato muito importante para a gente ver o quão corrompido essas igrejas de Corinto. E aí agora a gente vai estar lendo aqui, 1 Coríntios 6, 12 a 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Aqui em 1 Coríntios 6, Paulo está resolvendo problemas da igreja de Corinto, como disse anteriormente. E Paulo alega que somos propriedade exclusiva de Deus, como fala aqui no final, no último versículo, que nós fomos comprados por um alto preço quando Jesus morreu por nós. Então, nós somos algo que o Senhor faz questão de nós. Nós somos uma obra do Senhor. Então, nós não podemos ser corrompidos por esses belezas do mundo. Que é sobre isso que a gente quer falar sobre aqui nesse mês dos jovens de agosto, né? E os jovens são, não só os jovens, né? Mas todos nós, mas principalmente os jovens, são muito propensos a cair nas armadilhas do mundo. É tudo mais bonito, os olhos da carne, e nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor para não cair nessas armadilhas. Então, nós não podemos nos unir a essas imundícies desse mundo, que são tão agradáveis da carne, mas tão maléficos ao Espírito, de quem o Senhor habita dentro de nós. Não somente a imoralidade também, mas as coisas mais comuns, né, que também tem, como as fofocas, as calúnias contra o próximo, as más companhias. Então, agora a gente vai fazer uma lição também no livro de Tito, Tito 2, 11 a 12, que lá fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente. E devemos renunciar a tudo que é ímpio, tudo que é maléfico, porque com a santificação nós temos o entendimento de que não só podemos, não podemos cometer pecados, porque muitos crentes falam que, não, porque a gente não pode fazer isso, a gente não pode fofocar, não pode mentir. Mas não é só sobre isso. Com a nossa santificação, cada vez mais que a gente vai entrando na palavra de Deus, entendendo, refletindo, uma devocional e tendo contato todos os dias com Deus, nós não precisamos mais esperar o sol virar para falar com o Senhor. Estava ouvindo uma música esses dias e essa música fala que agora o Senhor faz com que a minha virada do dia seja o dia todo. Posso falar com o Senhor o dia todo e nós não precisamos esperar só a virada do dia para isso acontecer. Então o Senhor está o tempo todo ali disposto para a gente. Quando a gente
que é energia elétrica. É energia, está apagando tudo. Acendendo. É energia. Mas todo mundo consegue escutar aqui? Vamos ouvir. Estava pesado lá o microfone. Muito bom. Então, continuando aqui, voltando, vou voltar um pouco para o texto que a gente estava lendo no princípio, que é 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Que eu vou pegar algo no versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo que os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o nosso próprio corpo. Nessa passagem, fala muito que o nosso corpo é templo de Deus. Então, assim, o nosso corpo não pertence a nós, aqui. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus distribuirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o Senhor fez o corpo, o nosso corpo, como um santuário santo para Ele. Então, o nosso corpo, a gente não pode ser fazendo o que a gente quiser. O nosso corpo, o corpo é meu, minhas regras. O mundo tem muito isso, né? De falar que meu corpo, minhas regras. Mas é que o corpo não é nosso. A gente está só cuidando dele temporariamente, enquanto Deus não, enquanto Jesus, né? Que é a volta de Jesus, porque esse corpo é do Senhor. Então, aqui. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então aqui já fala, né, que nós não somos de nós mesmos, mas sim do Senhor. Até as pessoas que não aceitaram Jesus, eles somos todos uma nação, né? Essa nação, a nação escolhida, né, que é quem aceitou, mas todos nós, todas as pessoas que vivem no mundo, foram feitos pelo Senhor. Então, todos nós pertencemos a Ele. Aí agora para outro tópico, sobre a parte que ele fala no 14. Não, 15. Desculpa, 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Que isso, além de estar falando sobre a imoralidade, né, que era presente nas igrejas de Corinto, também fala sobre o nosso dia a dia. Que a gente não pode, o nosso corpo, que é um templo, um santuário, não devemos nos misturar com outras coisas do mundo, né? Com mais companhias que nós estamos influenciados constantemente, né? No nosso dia a dia, no trabalho, na escola. Então, assim, nós somos constantemente influenciados. Então, como diz o título 2 que a gente leu, né? Nós devemos renunciar a tudo que é ímpio e querer e aprender a não querer o pecado para a nossa vida. Sim. Aí agora eu vou ler de novo a primeira Pedro 2:9. Nós somos de geração eleita e nação santa do Senhor, ou exclusiva. Aí aqui, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados para um chamado muito maior. Nós fomos chamados. Nós fomos para uma coisa muito maior do que nós mesmos. Para todos nós juntos podemos santificar o nome do Senhor. Como a tia Ju falou hoje no EBD, né, que a gente está aqui no culto, não é para a igreja, não é para nós que estamos aqui, mas é para Deus, porque estamos nesse culto aqui, porque nós temos que santificar o nome do Senhor, que é o único Espírito Salvador de todos nós aqui. E que nós devemos aprender com essa carta de Corinto, né, que nós não devemos nos unir e nos render a essa contramão do mundo, né, porque é uma linha que nós devemos seguir. E aí o mundo todo vai contra isso e
nós precisamos ir contra todo esse trânsito, que são vários carros indo em direção máxima, assim, e a gente tem que tentar desviando assim, desses carros que vão a 1000 por hora, como no trânsito mesmo. Então, sempre estar contra esse mundo, porque a nossa cultura, eu já ouvi falar sobre o líder que eu tive, que ele fala que nós não flutuamos a cultura desse mundo. Que essa cultura desse mundo é uma coisa completamente contrária à Bíblia, completamente do que o Senhor protegia. Que nós flutuamos a cultura dos céus, porque lá é como se fosse a nossa cidade natal, que a gente está esperando para juntar dinheiro, para conseguir juntar dinheiro para voltar e passar uma passagem para lá de novo. A gente está fazendo um tempo aqui no mundo, tentando fazer diferença, para conseguir mais corações, para voltar para a nossa cultura, que a gente não cultua a cultura daqui. Por isso que nós não podemos nos misturar, porque a nossa cultura e nós cultuamos a cultura do céu. Então, por isso que muitas pessoas acham estranho o que a gente faz, o que a gente nega, o que a gente não quer, porque vai contra a cultura deles. Mas nós somos diferentes. Nós somos o tu, porém, somos o Timóteo, que Paulo discipula. Nós precisamos ser a diferença no mundo. Precisamos ir na contramão do mundo, precisamos cultuar a cultura do céu, precisamos nadar contra a correnteza, que a Lívia fala, né, que nós somos peixinhos andando contra a correnteza. Precisamos ser a diferença nesse mundo. E aí essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que era refletindo nesse texto. Foi meio rápido, mas eu espero que tenha tocado nas corações. E me perdoe por ter errado, porque claro, foi muito rápido. Eu acho que Deus falou muito comigo estudando essa lição. Foi para um grande crescimento espiritual. Eu sei que essa igreja é uma grande escola para mim. Eu estou aprendendo muito mais coisas aqui. Eu sempre fui acostumada com uma igreja grande, né, com uma igreja papinha, né, que eu era ajudar. E aí eu me igreja pequenininha. Aí tudo tem, a gente participa. Teatro, a gente está na dança, e a gente está na mídia, está pregando, dirigindo. Aí agora eu estou pedindo novos horizontes, pregar. Espero que eu possa estar melhorando. Talvez eu venha pregar aqui outra vez, para me chamar de novo. Eu acho que eu vou estar depois. Espero que não seja me chamada de gabinete. Mas é isso, chamar. Ser pego assim de surpresa e
ação, o gesto de cortesia, de gentileza, de amor, carinho que nós temos uns para com os outros. É um momento muito especial também, não só para mim agora, mas também para toda a igreja. Nós vamos em dezembro completar mais um ano de organização. Esse é o 5º ano de organização da nossa igreja. A data está ali no nosso prédio anexo, Museu Pereira de Souza, no dia que a igreja foi organizada, conforme manda o figurino da denominação que nós fazemos parte. E essa igreja nasceu do Senhor já há muito tempo. Eu lembro que a primeira reunião que eu tive aqui com os irmãos, quando Deus me trouxe para cá, de posse aqui, o pastor Kleber